Não sabe qual é o trabalho, tá Aí eu achando que é isso aqui. perguntei pra ele quanto é que ele estava pagando pro pedreiro. Ele estava pagando 7 mil pro pedreiro e R$ 1.000 pro engenheiro. De novo. M2 Podcast, construindo sabedoria com vocês. Aqui iremos explorar as histórias fascinantes e os insights que moldam o mundo da construção civil. Aqui estamos no nosso quarto episódio com o nosso convidado ilustre, professor Paulo, da Protenvix Protenvix. Engenharia. Ele vai aqui trazer um pouquinho de conhecimento para a gente e a gente vai ter aquele bate-papo legal, enriquecedor, né? Quem quer conhecer um pouquinho mais da construção civil e das histórias que permeiam esse mundo, né? Se apresente, por favor, professor. Então, eu sou Paulo, né? Acho que Fale mais próximo aqui. eu sou Paulo, certo? Hoje professor da Unijorge e, enfim, diretor da Protenvix. A Protenvix nasceu como uma empresa de proteção, mas hoje já abraça diversos ramos no mercado, focando em projeto de recuperação, reforço de estruturas, que assim, hoje é um dos principais problemas das estruturas brasileiras, que é a falta de manutenção, a falta de recuperação. Então, é nessa visão que nós trabalhamos hoje, certo? Seja com proteção, com estrutura metálica, ou com a parte de projeto também. Agora me diga uma coisa, quando você começou a fazer construção civil, sua ideia era logo montar uma empresa ou você pensou primeiro em trabalhar em uma outra empresa para adquirir experiência e logo depois veio a ideia de abrir uma empresa? Qual foi sua primeira Assim, logo que insight eu nisso? formei, estava talvez uma das maiores crises da construção civil, aquela época após 2014, salários em queda, etc, etc. Então, o que eu busquei foi busquei conhecimento. Então, eu fui logo para Unicamp para fazer meu mestrado, certo? Na área de otimização de estruturas, em fase de projeto, certo? Sim. E assim, uma das soluções que eu percebi naquele ponto é que a proteção hoje, estamos em 2024, não em 1940, né? Hoje, ela é uma opção viável e econômica, certo? Então, foi assim que iniciou a empresa. Em nenhum momento eu realmente busquei trabalhei para outras empresas. Eu sempre trouxe algo, quis trazer algo a mais para o mercado, Entendi. certo? Vamos lá, o pessoal ainda que está adquirindo conhecimento, assim como eu, né? Aqui eu estou aprendo o máximo com vocês convidados do que tenham de conhecimento próprio. Explica aí pra gente o que é proteção. A proteção nada mais é do que aplicar uma tensão antes dos outros carregamentos. Essa tensão, ela melhora a resistência da estrutura. Por quê? Porque quando nós temos o concreto ele resiste mal aos esforços de tração e resiste super bem aos esforços de compressão, Sim. certo? Então, o que é que nós fazemos na proteção? Nós estamos aplicando uma tensão de compressão para combater os de tração. Assim, nós reduzimos fissura, melhoramos a qualidade geral da construção, inclusive melhorando a segurança em alguns pontos, certo? E assim, o aço de proteção, ele resiste a 3,42 vezes mais do que o aço comum, utilizado hoje na construção civil, Sim. certo? E assim, resistindo tanto a mais, é claro que ele tem um custo ligeiramente maior. Só que, se ele resiste a 3,4 vezes mais, é 340%. E ele custa 200% mais. Então, nós já temos aí uma diferença de 170% que não é gasta pelo aço da proteção, certo? Além disso, tem também os custos indiretos que nós evitamos, né? Então, nós evitamos custos indiretos com formas, por exemplo. Então, a gente economiza nas formas, certo? Mas é claro que isso é apenas uma das possíveis soluções para uma construção. Quando nós falamos de uma construção, desde a concepção, nós temos que avaliar qual é a melhor solução. Quando se compra um projeto estrutural, a maioria das pessoas pensa, eu estou comprando aqui um papel. Não é verdade. Você está construindo. Você está
comprando uma solução de engenharia. Isso é muito importante, porque um engenheiro pode dar uma solução de engenharia, um pedreiro não. Ali é um mapa, na verdade. Um mapa da construção de um sonho também. Isso. Pode-se Então, dizer. assim, contratando um bom engenheiro, nós podemos ter uma economia absurda. Então, não é só pegar o mais barato e dizer, vou avançar com ele. Não, não é assim. Entende? Então, desde a escolha do engenheiro para fazer a obra, do engenheiro para projetar aquela estrutura, nós estamos construindo o sonho, certo? Desde antes, na verdade, desde a arquitetura. Mas quando se tem um estruturalista, aí o sonho fica alcançável. É o estruturalista, o engenheiro estruturalista que torna o sonho alcançável. É o que torna economicamente viável. É ele que garante segurança e economia. Eu falo assim, antigamente, nas construções, como não tinha essa tecnologia, essa modernidade, eles tentavam fazer algo que chamasse a atenção das pessoas em sua visualização estrutural, digamos assim. Antigamente o pessoal pegava, vou fazer só uma menção aqui, para poder fazer uma laje, ele colocava essa parte aqui enterrada, com estrutura metálica, justamente para poder fazer uma laje acima. Isso. O que é que acontece? Isso tudo para fazer um contrapeso, seja com estrutura metálica, seja com estrutura de concreto, certo? Ainda hoje se constrói assim. É mesmo? Isso é normal, isso é usual, tá? E aí, assim, o que é que a proteção nos traz? A proteção permite que nós tenhamos estruturas mais esbeltas, porque se meu aço resiste a 3,4 vezes mais, a gente vai precisar de vigas tão altas, vigas tão largas, vigas com tanto concreto. Assim, concreto é um material pesado, certo? Então, isso é algo a se pensar. Quando nós estamos usando proteção, nós estamos economizando desde a fundação até o topo do nosso edifício. Seja ele qual for o topo. Seja uma casa de 2 pavimentos ou seja 30 pavimentos acima do... Então, como você me falou ali que primeiramente ele custaria um pouco mais, mas terminando que no final das contas sairia mais em conta, você gastaria menos material. Assim, quando a gente analisa apenas o custo do aço, ele custa menos, ele já custa menos. Sim. Por quê? Porque ele resiste a 3,4 vezes mais que custo dobro. Certo? Então, assim, é aquela coisa, tem uma folguinha ali pra gente gastar ainda, gastar entre aspas. Aí você diz, precisa de mão de obra especializada, mas hoje a Pratemix está aí para isso. Certo? É uma das soluções que nós temos. Certo? Então, assim, Corta aí, bota no modo avião. Que caralho. Pô. Teve um problema aqui, o Lombardi não desligou o celular dele, a gente teve que dar uma paradinha. Vamos tentar voltar a linha de raciocínio aqui no que a gente estava falando. Na verdade, a gente estava conversando sobre a questão do custo, o que seria mais em conta. No final das contas, ele teria um custo-benefício melhor. E um custo bem abaixo. Não é só custo-benefício, o custo dele, de fato, é abaixo. Então, assim, os benefícios são maiores e o custo é menor. O que acontece? Quando a gente está tratando da economia de forma, hoje a gente não precisa mais de viga. Aquela viga que alguns engenheiros querem colocar bem no meio da sua sala, né? Bem no meio da sua sala, deixando tudo feio. Alguns engenheiros de produção desses, inclusive, que querem economizar de qualquer jeito na obra. Deixa eu falar para não ter briga. Deixa eu falar para não ter briga. Mas vamos lá. Calma, Lombardi. Sim. Sim, aquela viga feia. Nós podemos eliminar ela completamente. Perfeito. Nós temos construções com lajes de 18, 20, 22 centímetros, mas sendo vãos hoje de 8, 10 metros. Diga uma coisa, isso daí numa laje, ele diminui o tempo de cura do concreto? Não. Por fato de estar tensionado ou não? De forma nenhuma. O tempo de cura se mantém. A norma do mesmo jeito. E é necessário que nós tenhamos o tempo de cura para melhorar o desempenho do concreto. Certo? Então, assim, a cura do concreto tem a ver com a perda do calor
de hidratação do concreto, certo? Sim. Então, o concreto ele esquenta e nós temos que fazer a cura, que é o lançamento de água, basicamente, né? O que é que acontece? O tempo de cura se mantém. Só que nós conseguimos pretender com 24 horas, 48, 72 horas, a depender da, da classe de concreto que você faz na sua obra, certo? Então, por exemplo, já teve uma obra que eu concretei e em 3 dias eu fiz a proteção. Já teve obras de 10 dias e ainda não ter feito. Certo? Mas vamos lá, Paulo. Onde é que a gente aplica? A gente falou aqui somente de laje. Onde é que a gente pode aplicar o modelo de proteção? Onde você quer aplicar? Mas você que vai me dizer, porque a gente tem gente que tem conhecimento mais É. aprofundado na área e tem gente que está começando aí. Inclusive tem alunos seus aqui que deve estar vendo. Então, aqui é só para a gente foder, né? Eu pesquisei aqui, tem no roteiro, mas eu quero que você me diga para você me dar mais. Não, assim, onde é que você quer aplicar? O que eu quero dizer, olha, nós podemos aplicar onde você quiser. Então, assim, uma proteção pode ser aplicada em lajes residenciais, que é uma aplicação de pequeno porte. Principalmente aquelas casas hoje que querem um pé direito lá em cima. Pé direito lá em cima, aquelas casas grandes, etc, etc. Diminuir a quantidade de viga, como você mesmo falou, né? Diminuir, não, eliminar. Vamos eliminar. Nós conseguimos fazer isso hoje em dia. Certo? E aí, assim, além disso, nós conseguimos uma melhor liberdade arquitetônica, certo? Quando eu falo isso, a gente consegue reduzir o número de pilares. Por quê? Porque se nós melhoramos a resistência do nosso concreto, se nós melhoramos a resistência da nossa laje, nós precisamos de menos apoio. Certo? Então, assim, basicamente, nós conseguimos aplicar desde obras de pequeníssimo porte até obras de porte gigantesco. Então, quando eu falo gigantesco, é ponte. Por exemplo, a ponte de Salvador Mar Grande, Salvador aquela Itaparica. ou Itaparica, né? Que é aquela lenda. Isso. A lenda que, enfim, aquilo ali é estaiado e protegido. Eu acho que o projeto em si é em proteção, ou não? Aí é que tá. Porque Ali se utiliza a técnica de estaiamento, certo? No estaiamento, o que é que nós fazemos? Nós aplicamos uma tensão no cabo de aço e esse cabo vai transmitir para a peça de concreto. Entendeu? Então, é a mesma conceituação. É a mesma implicação. Só que em uma proporção infinitamente maior. Né? Mas, assim, nada impede que em pequenos projetos nós utilizemos proteção. Porque hoje o preço é acessível. antigamente, né, as empresas que trabalham com grandes silos, né, a construção ela era com muito aço e muito concreto, né? Hoje você pode usar também a proteção para a fabricação desses silos também, né? Sem dúvida nenhuma. E a vantagem, me diga, a vantagem, eu quero saber, A o vantagem- custo, em tudo, material. Olha, eu vou te dizer uma coisa muito simples. Quando nós temos reservatórios muito grandes, acima de 4 milhões de litros, fica inviável fazer sem proteção. Por quê? Porque os esforços devido ao impulso da água, eles são muito grandes. Então, nós precisamos aplicar uma tensão oposta ao impulso da água para que, com isso, tenhamos um melhor desempenho. Quando eu falo de desempenho, eu quero dizer menor fissuração. Sim. Porque Menor trabalhabilidade da estrutura. se você tem uma menor fissuração, primeiro, o que é que acontece? Isso é um benefício muito grande. Se você tem menor fissuração, como é que o oxigênio vai chegar no seu aço e corroer o aço? Justamente, que é um grande Então, problema. você está fechando vazios, entre aspas, né? E isso garante uma melhor durabilidade da sua estrutura. Me diga, meu amigo, quais os maiores desafios no mercado de proteção aqui na Bahia? Seria a mentalidade do pessoal, das pessoas? É realmente cultural. Assim, quando se fala em proteção, todos que chegaram a conversar comigo disseram, é algo muito caro, né? E assim, na verdade, é muito barato. Mas essa mentalidade é nível Bahia ou o Brasil ainda A está nível assim? Bahia. Nível Bahia, sim. Porque assim, quando a gente vai ali para o Ceará,
E Nordeste também, né? Eu pensei que ia falar até do Sul. Não, eu Mas não vou nem chegar no Sul. O Ceará hoje talvez seja o principal ponto de proteção do Brasil. Certo? Maravilha. Com grandes empresas de proteção, etc, etc. E o que é que acontece? Essas empresas, se você não fizer proteção, você é o estranho lá. Entendi. Quando você faz proteção na Bahia, você é o estranho, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, você está sendo inovador, você está sendo até sonhador, né? Mas, assim, qual o preço de um sonho? Essa é uma pergunta que pode ser feita. Será que você gastar a mesma coisa por uma construção com melhor desempenho é bom ou ruim? É isso. Então você está tendo um trabalho de também conscientizar, né? Como professor, Claro. você pega os novos engenheiros, conscientiza, ensina, na verdade, essa nova tecnologia, né? Interessante, eu não sabia, eu pensei que você iria falar algo relacionado ao Sul, que trabalha muito com proteção, mas você trouxe aqui, é o Ceará, que é um polo que trabalha com... mais próximo, inclusive. E hoje é o principal ponto de proteção. Eu poderia falar do Sul? Poderia. Hoje no Paraná nós temos um grande ponto de proteção também, certo? O Ceará o Paraná é majoritariamente, as construções são majoritariamente protegidas, certo? Hoje em dia. Quer dizer, mas isso é algo que iniciou 30, 40 anos atrás. Quando a gente fala do Ceará, 30, 40 anos atrás iniciou isso, certo? E assim, o que eu trago é sempre durabilidade, certo? Nós, como brasileiros, não gostamos de fazer manutenção. É uma grande falha, né? Uma grande Toda manutenção sai mais barata do que você deixar o problema então, acontecer. Eu estou aí com diversos condomínios que chegou num ponto em que era inviável economicamente eu fazer uma recuperação estrutural. Eu tive que realmente demolir e refazer a construção. Sai muito mais caro. Aí é que tá. Quando eu fiz o orçamento das duas soluções, uma delas de recuperação estrutural e uma de demolição e reconstrução, a de demolição e reconstrução saiu mais barato, em mais de 10%. Quando nós falamos de 10%, isso é uma diferença gigantesca na sua obra. Imagine você, ao invés de gastar 1 milhão, gastar 900 mil. Você não ficaria feliz na sua casa? Com certeza. Pois é. Então, assim, é aquela coisa. A manutenção, ela tem que ser preventiva, sim. Certo? E uma grande jogada é utilizar as melhores tecnologias. Então, por exemplo, em uma certa obra, foi utilizada aquelas focadas, as chamadas focadas de Sim, concreto, que o pessoal faz. Fabrica na hora, lá na obra e faz. Sem qualquer controle de qualidade. Isso. Então, assim, aquilo ali é um ponto fraco na sua estrutura. Que gosta de fazer muito isso aí é engenheiro de produção, né? Engenheiro de produção adora fazer isso. Entendi. Por quê? Porque ele tá ali, rapidinho na obra ele faz, sem qualidade, ele joga na obra, certo? E tá tudo bem, e acha que tá tudo bem. Mas aquele é um ponto frágil. Ali você vai formar uma junta. Essa junta vai permitir a corrosão do aço, você perde durabilidade, você tá perdendo ali resistência, porque aquele concreto, que eu disse logo no início, o concreto ele não resiste bem às forças de tração, mas ele tem uma certa resistência à tração. Nós desconsideramos isso no cálculo. Não, tudo bem, mas existe a resistência, entendeu? Nós podemos desprezar ela no cálculo porque ela é muito baixa, mas ela existe. Então, nós estamos perdendo completamente essa resistência, certo? Então, hoje eu tenho soluções, a Proteinvix, né, tem soluções com espaçadores plásticos. Por quê? Porque garante uma melhor resistência, garante uma melhor qualidade na sua obra. Ele pode ser reutilizado, esses... O espaçador plástico, né? Ele vai estar dentro do concreto, ele é perdido, entre aspas. Sim, sim. Ele serve ali para garantir que o aço esteja no seu posicionamento adequado. Sim. Certo? Muito melhor do que a cocada, né? Muito melhor que a cocada. Ó, pessoal, não é falando mal de engenheiro de produção, até mesmo porque tem engenheiro de produção que trabalha com qualidade, a gente só tá brincando porque tem alguns que querem atropelar, né? Eu até falei em um podcast passado que qualidade, segurança e produção tem que andar alinhado. Quando a produção quer sobrepor as outras, aí sai de fora a qualidade, sai de fora a segurança. Perde a qualidade principalmente. Então, todo mundo andando junto, dá certo. Então, a gente está aqui fazendo justamente para poder estar trazendo essa união. Não pode ser só
produção, porque quando o engenheiro de produção vai lá e dá uma corrida numa obra dessa, começa a gastar de forma exagerada, nós temos que também observar o orçamento. Ah, sim. Me fala aí sobre como economizar em obras. Otimização de projeto, não é isso? O que é que acontece? Toda obra ela tem que ser muito bem planejada. Você tem que levantar os gastos e tem que se ater a eles. Então, por exemplo, você tem que especificar para o cliente. Olha, você vai receber isto. Por exemplo, se eu digo que ele vai receber uma xícara como essa aqui, de porcelana, eu não posso dar para ele uma xícara de plástico, nem uma xícara de vidro. Uhum. Aí ele pode dizer, mas eu acho a de vidro mais bonita. Não, mas na hora da contratação você disse que aceitava de porcelana. Entendeu? Então tudo tem que ser combinado. O combinado não sai caro. E assim, de uma forma bem geral, certo? O que é que acontece? Se você tem um aumento no custo da obra devido à mudança de escopo, certo? Você precisa de um aditivo. É justo, é correto, Sim. né? E é o que muitas pessoas não querem entender. Então, se ao invés de assentar cerâmica, você for assentar porcelanato, são produtos diferentes. Sim. Entende? O custo vai onerar em alguma O coisa. custo vai onerar. Mas, assim, isso tudo tem que vir do projeto. O projeto tem que especificar todos os passos. Então, se o projeto diz, vou usar ferro de 10 milímetros de diâmetro, tem que ser usado de 10. Não pode deixar o pedreiro assumir e dizer, olha, vamos usar de 12,5 porque é melhor. Isso não pode, né? Botar o problema para frente, né? Na hora, entregou, não teve problema. O problema vai estar lá na frente. Você está plantando o problema no futuro. Aí que tá. Você vai gastar mais na sua obra. A empresa de engenharia, ela não vai querer assumir o prejuízo, porque não estava previsto aquilo no escopo. Sim. Então vai repassar para o cliente. O cliente, em geral, leigo, né? Não vai saber nem o que foi feito, o que não foi feito. Não sabe se deve pagar ou não. Porque, infelizmente, nós temos pessoas que agem de má fé e, felizmente, nós temos pessoas que não agem de má fé. Então, tudo tem que ser especificado em proposta. Ali você chegou a comentar mais cedo que o projeto, né? Algumas pessoas acham que é só um pedaço de papel, mas é um pedaço de papel que tem uma responsabilidade técnica por trás disso daí e dá um trabalho, né? O Francisco teve aqui no segundo podcast, né? A gente até brincando, o engenheiro já tá falando sozinho, ele não, eu converso com o projeto à noite. Então, às vezes o cara tá lá a noite toda trabalhando no projeto, vendo o que é que tá faltando, o que é que ele pode colocar em um lugar, o que é que ele pode colocar no outro, onde é que ele pode enxugar, mas para poder entregar o que o cliente deseja, né? Isso dá trabalho, e isso tem responsabilidade técnica por trás também, porque se der algum problema, o engenheiro que fez o projeto, ele se responsabiliza também. Então não é só um pedaço de papel. Não, é que tá. O que acontece é o seguinte. Primeiro, vai ter vários tipos de engenheiro. Um tipo é o que vai lançar um software, vai dizer, olha, tá aqui. E não vai estudar o seu projeto, não vai desenvolver a melhor solução para você. Uhum. Certo? E isso é muito prejudicial. Porque às vezes uma obra pode se onerar 30, 40, 50 mil só nisso. Então, 30 mil é pouco, talvez até seja para quem está construindo, mas é um belo dinheiro, né? É uma bela economia. Se você conseguir economizar em matéria 30 mil, é uma beleza, né? Então, assim, a responsabilidade em projeto, ela é muito importante. Então, o básico é garantir a segurança. O que poucos engenheiros fazem, que tratam de projeto, além de garantir a segurança, garantir uma qualidade de projeto. Como assim? Tentar otimizar e reduzir custos para o cliente. Porque o dinheiro vai embora com material E mão de obra, que você tem que refazer o serviço, então o dinheiro está indo embora. O prazo, quando você determina um prazo e está alongando o prazo, o dinheiro está indo embora, e no final das contas você vê que assim, a conta não está batendo. Qual é o maior custo de uma obra? É mão de obra. É mão de obra. Hoje, 50% da obra é só mão de obra. Fácil. Por falar nisso daí, qual a dificuldade que temos em contratar mão de obra especializada em Salvador, Bahia? Tem que puxar esse assunto.
Eu quero fugir da pergunta, eu posso? Chama a Lombardi tá rouco ali no canto. Possível. Então vamos mudar aqui um pouquinho. O que você vê em seus alunos com relação à proteção? Eles têm aceitado a tecnologia, têm visto com bons olhos? Você acha que essa nova geração ela vai acolher mais e vai tentar mudar a cultura antiga dos antigos? Né? É complicado porque eu não sou o único professor. Sim, aí tem professor que defende ainda. Tem professor que diz, não, proteção é caro, proteção é caro, proteção é caro. E aí assim, o que é que acontece? Tem 30 pessoas falando que proteção é caro. Tem 30 pessoas falando que estrutura metálica é caro. Tem 30 pessoas falando que, não sei, porcelanato é caro. Você vai querer usar alguma dessas soluções? Se você não buscar por você mesmo. E aí assim, tem uma falando, olha, não é tão caro assim. Entende? E aí assim, todos os comparativos que eu fiz até hoje de estruturas protegidas e não protegidas, Sim. de concreto convencional, mostram que existe uma economia de no mínimo 8% quando se utiliza a proteção. 8% já considerando material e serviço. E no máximo que eu consegui foi 40%. Me diga uma coisa, grandes obras aqui na Bahia que foram feitas com proteção podem ser exemplificadas para o nosso ouvinte. Olha, a maioria das pontes e viadutos de Salvador, Bahia, a maioria dos viadutos de Camaçari, certo? Aqui em Salvador, o Mundo Plaza é protegido, Maravilha. certo? Vários reservatórios da Embasa, a exemplo de Cabula Federação, são protegidos, entende? Então, realmente existem diversas obras protegidas e, assim, tem diversos edifícios sendo também construídos hoje com proteção. Mas, assim, comumente 20 andares para cima, certo? E nem todos são protegidos necessariamente. Então, é aquela coisa, tenta-se valorizar o imóvel com a proteção. Como assim? Vamos reduzir o número de pilares e nos últimos 5 pavimentos, que são os mais caros, nós utilizamos proteção. E isso garante uma melhor arquitetura, isso garante um melhor aproveitamento de espaço, certo? Sim. A proteção, ela vem para a Bahia, vem para o Brasil, na verdade, trazendo muitos benefícios. Um deles é a liberdade arquitetônica. Me diga uma coisa, existem algum evento de proteção, principalmente lá no Ceará, que você falou que é um polo que trabalha muito com proteção, para poder, de repente, um estudante que esteja vendo aqui nosso podcast, eu quero aprender mais sobre proteção, é um universo que eu quero me aprofundar, porque quero ver realmente a viabilidade, eles vão decidir por eles mesmos. Eu acredito que... O próprio Ceará tem uma central de apoio e projeto, eu não lembro o nome. Então, você fala com eles, eles analisam a viabilidade para você. E te mostram, olha, você vai economizar tanto. Entende? Então, assim, não é algo que é impossível de ser feito. Então, nós temos diversos órgãos que fazem isso. Certo? Diversas empresas, inclusive, pagavam, fornecedoras já pagavam para levar as pessoas para o Ceará e difundir a proteção. Agora eles pararam um pouquinho porque teve pandemia de Covid, teve uma série de coisas que aconteceram e isso prejudicou um pouquinho o mercado, né? A gente está chegando próximo da Constru Nordeste, é isso? 2024? Isso. Vai ter alguma exposição lá sobre proteção? Lá tem muitas coisas interessantíssimas. Eu não vi nenhuma. Na Constru Nordeste do ano passado, eu estava expondo. Então, eu mostrei todos os mecanismos de proteção, eu mostrei todos os acessórios, inclusive mostrei macaco e bomba que são utilizados. Hoje são equipamentos de 20 e 30 quilos e de fácil manipulação, certo? Precisa de mão de obra especializada. Claro, mas não é a construtora comum que vai fazer. A construtora comum vai subcontratar. Na verdade, as construtoras hoje, o que é que elas fazem? Elas subcontratam serviço. Não é a construtora que faz a impermeabilização, ela subcontrata outra pessoa. Sim, Nós, quase em todo lugar é dessa forma. Você tendo um network bom, você subcontrata e faz o seu serviço. A terceirização está aí, certo? E mostra que
é mais adequado, porque quem tenta ser especialista de tudo não é especialista de coisa alguma, não é verdade? Sim, sim. É o generalista. Exatamente. Então, assim, faz um pouquinho de tudo. É bem provável que não faça nada com boa qualidade. Entende? Ele pode conhecer tudo, mas ele tem que ser especialista em alguma coisa. Tem que ser especialista em alguma coisa. E assim, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos utilizar conhecimento de outras pessoas. Não é, uma empresa sozinha não faz uma obra. Sim, não Certo? faz. Se utiliza diversas empresas. Não é um estruturalista que faz sozinho toda a obra. Não. Olha, tem projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de instalações hidráulicas, projeto de instalações elétricas. E tudo isso tem que estar compatibilizado para que não ocorra problemas como, por exemplo, invadir 40 centímetros no terreno vizinho. Vixe, imagine a briga. Né? Voltando, né? Não é só o engenheiro de produção, é o engenheiro de qualidade, é o engenheiro de segurança, viu? Para não ter negócio de briga. Todo mundo faz sua parte. E assim, o que é que acontece? Mas vamos lá. Você imagina uma obra sem engenheiro de segurança? Não vejo de forma alguma. Aí é acidente o tempo todo. Se deixar o rapaz da produção sozinho, ele consegue destruir a obra toda. Eu assumo a parcela de O Mamadi falou. Eu, como engenheiro de produção, eu não penso muito nem tanto em empresa quanto segurança. Apesar de ter um dia definido, assim, a gente acaba definindo um dia para limpar a obra, mas na produção sempre vai atrofiar. Sempre a prioridade. Não, Mas não fique chateado, não. Pode ficar tranquilo. A gente não quer brigar, Eu não. acho tão importante o técnico de segurança. não, mas é que tá. Na É hora que exatamente o que eu realmente é uma digo. pessoa focada em outra área ali, não contra, né, a produção, mas a favor da produção com segurança. E a favor da segurança, principalmente. Porque assim, é aquela coisa. Eu não sou engenheiro de segurança. Eu não vou ficar focando em segurança na minha obra. Eu contrato uma pessoa que vai focar nisso. Justamente. Porque assim, cada empresa vai ter seu nicho e nós vamos ter que dividir as tarefas, não tem jeito. Certo? Voltando aí. Vai expor no Construir No Nordeste? Nordeste, esse ano, Pô, rapaz, o pessoal querendo aprender mais sobre proteção, bicho. esse ano não teve condições, porque ano passado foi em outubro, se eu me lembro bem, algo assim. Esse ano ficou para julho e aí ficou ruim, não vai ficar ruim. Entende? Então, às vezes, até uma dica para quem faz aí, organiza o evento, né? Pegar, de repente, uma outra data, porque chegar em junho é época junina, muita gente quer viajar, ninguém... Enfim, Isso é uma Época de data chuva. complicada. Né? ele estiver ouvindo, depois ele liga para tu. Você sugere quando? Rapaz, de repente, agosto, setembro, né? Enfim, você falou aqui de muitas obras aqui na Bahia, né? De proteção, tá vendo quantas obras a gente tem aqui. Agora, a nível Brasil, uma que tenha bem notoriedade de proteção. A Ponte Rio de Niterói? Poxa, Rio teve protegido. O MASP, por que não? Né? O Museu de Arte de São Paulo. É linda aquela construção. Então, assim, tem realmente vários exemplos. Eu não vou lembrar de cabeça todos, não. Não, eu só preciso daqueles mais... Então, assim, é bem complicado. Porque na Bahia nós temos um problema. Eu ainda vou quebrar essa xícara. Detalhe. No Brasil nós temos muito mais exemplos, mas aí foge a cabeça todos eles. Você me falou que os maquinários antigamente eram muito grandes, davam trabalho para poder trazer. Hoje, com a tecnologia, eles estão diminuindo o peso, aumentando a qualidade. Só que existe só esse problema que você me falou, que a manutenção não é. A gente não tem uma mão de obra especializada aqui na Bahia. É muito difícil. Então, geralmente você tem que levar esses equipamentos para São Paulo para poder fazer a Hoje, aferição. Eu tenho uma central de manutenção aqui. Certo? Então, eu faço minha própria manutenção. Maravilha. Você viu o problema e trouxe a solução. Exatamente. Quanto à calibração, a calibração é fácil. Nós temos empresas que fazem calibração aqui no Nordeste, certo? Mas não é qualquer um que vai trazer aqui, vai fazer manutenção. Não acha que é algo fácil, algo simples, certo? Que vai gastar 100 mil no equipamento e depois vai ser tudo lindo. Não. Na primeira obra que eu peguei de proteção, o macaco quebrou. Inclusive. Novo, inclusive. Novo. Botou a primeira vez, felicidade, já deu a tristeza logo no início. Pois é. Puxa. Primeira obra, e assim,
nessa obra, especificamente, eu tive que levar o macaco e a bomba para São Paulo. A bomba tem óleo. Como é que a gente leva de avião? Não leva, a gente teve que ir de carro, tive que alugar um carro. Fui para São Paulo 2, 3 vezes viajando sem dormir. Porque tinha que voltar rápido para poder terminar o serviço, né? Com prazo. Foi uma sexta-feira. Então, o que é que acontece? Eu peguei o carro, domingo eu estava lá e segunda, às 7 da manhã, estava fazendo a manutenção lá na fábrica. Certo? E depois, para trazer... Então, a gente perdeu 6 dias nessa brincadeira, quase. São desafios, né? Que tem que ser vencidos É normal, né? E assim, eu não esperava que na primeira obra desse um pepino desses. Ninguém espera, na verdade. ninguém espera, né? todo Compra mundo equipamento espera que- novo, feliz da vida, é a mesma coisa. Comprei a TV primeiro, chama a família toda para poder assistir. Quando liga, queima. Olha que tristeza. Todo mundo com a E era pipoca. coisa simples. Então, assim, para os problemas mais simples, eu realmente tenho a minha central de manutenção aqui. Aí você falou assim, a gente tem que ter o network, tem que ter contato para poder terceirizar, às vezes, alguma coisa. Então, numa obra maior, que você precisa você quer um cabo de aço, mais ou menos essa bitola, para poder fazer uma ponte maior, você precisa de um equipamento maior, mais robusto. Tem um equipamento muito maior. Então, para poder trazer esse equipamento de lá também, trabalho, se tiver que fazer a manutenção... E para mobilizar o equipamento dentro da obra. Você já pensou? Então precisa de um link para você subir um equipamento para em determinado andar aí. Ou guindaste, ou o que for. Entende? Vim de navio também. Às vezes Não, não, nunca né? aconteceu de vídeo nada. Pelo tamanho, né? Pela aquela questão como a gente falou aqui, Ponte Rio-Niterói. Imagine, então, um cabo daquele para você pretender, né? Tudo bem que está mais próximo ali de São Paulo, né? Fica Agora bem aqui, mais fácil. Fica bem mais se bem fácil. que a gente aqui era melhor trazer do Ceará, né? Para cá. Assim, tudo depende e tudo tem solução. Né? Nós queremos pagar pela solução, isso é questionável. Então, assim, a proteção vai ser solução para tudo? Não. Não vai. Mas ela consegue suprir uma gama muito interessante do que nós queremos hoje. Então, logo que eu comecei o negócio, um dono de outra empresa de engenharia me falou, olha, eu botei uma viga de 1,20 m na minha casa para vencer 12 metros de vão, um pouquinho menos até. Eu disse, olha, que exagero. Eu faria sem viga. Ele como? Ele não tem conhecimento, né? Do que isso poderia ser feito como solução. Querendo ou não, é uma solução inovadora para a Bahia, certo? Não são tantas as empresas de proteção atuando aqui. Entende? Então, tudo isso pesa. Né? E quanto mais empresas de proteção, menor o preço. Por quê? Porque a tendência é uma competir com a outra. Isso aí em todo lugar, quanto maior a oferta no mercado, é melhor para o consumidor, né? Porque você tem Exatamente. uma competitividade maior, baixo custo, eles tentam melhorar na qualidade. Agora, desafios para a proteção nos interiores. Eu falo assim, não vou falar nem interior muito pequeno, vamos falar assim de um interior um pouco maior, como isso que é, de repente. Assim, nós temos um problema muito grande que é em obras de pequeníssimo porte, primeiro não tem nem engenheiro. É o pedreiro que determina tudo. Quando é um pedreiro, né? teve uma obra que eu tive que visitar no interior. Sim. E tinha um vão de 7 metros com uma viga de 30 centímetros lá. E botaram ferro de 16 e disseram, olha, é suficiente. Vai que dá certo, tomara que ele não esteja embaixo. Não, assim, por sorte, eu visitei, eu fui chamado antes da visita, antes de concretar. Aí eu consegui mudar, mas depois de concretado, o que a gente faz? A gente vai parte para o reforço, certo? E é por isso que hoje a Proteimix trabalha com esse tripé, projeto, recuperação, reforço. Porque o projeto é quando a gente pega desde o início. A recuperação é, olha, nós já tivemos algum problema aqui, mas a gente consegue recuperar. E o reforço é quando os problemas já chegaram em um ponto que não é tão agradável, vou colocar dessa maneira. Sim. Certo? Então, o reforço ele tem um custo muito mais elevado. A recuperação tem um custo maior do que a construção. E assim vai, certo? E assim, hoje, eu gosto de trabalhar com a obra desde a sua concepção. Porque na concepção nós conseguimos
modificar a coisa e tornar ela mais econômica. Sim, e aquele ditado, né? O barato, na maioria das vezes, sai caro. Olha, Né? Se você não procurar um especialista na área, você termina pagando lebre por gato, né? O ditado, por lebre. gato por Não, lebre, Teve um Fred por cliente, lebre. teve um cliente que foi engraçado. Ele me chamou para visita e me ofereceu R$ 1.000, dizendo: eu quero que você me diga exatamente tudo o que tem que ser feito aqui. E ele queria que eu projetasse uma piscina para ficar no quarto pavimento de uma casa que tinha 6 ou 7. Assim, inicialmente tinha 13, ele queria construir mais 4, algo assim. Entendeu? Aquelas construções tudo doidas. Só mais um, vai subindo, aí fica... Não, assim, isso por R$ 1.000. Ele decidiu: olha, o preço do seu serviço vale isso. Quer dizer, Não sabe qual é o trabalho, tá aí achando eu que é isso aqui. perguntei pra ele quanto é que ele estava pagando pro pedreiro. Ele estava pagando 7.000 pro pedreiro e R$ 1.000 pro engenheiro. Meu pedreiro é Não valioso. querendo Meu desmerecer o pedreiro de pedreiro. estimação. Não querendo desmerecer o pedreiro de forma nenhuma, o trabalho dele é essencial para a construção. Sim, de todo mundo, até do ajudante. Certo? Mas, assim, o conhecimento técnico é menor. A necessidade do conhecimento técnico é menor. E, assim, a segurança... E foi o que que eu o engenheiro falei. passa E a é- responsabilidade técnica tem que vir de alguém. Olha, eu Tem nunca que vi ter pedreiro responsabilidade. com Alguém tem garantia. que se responsabilizar por o pedreiro, não. Deu problema, não, doutor. Tem que ver aí. Não foi conexão tigre, alguma coisa, foi a manco. O pedreiro não dá garantia. Ele vai dizer: ele não dou garantia. Porque não tem nenhuma obrigação de dar garantia. Claro, O claro. engenheiro, ele tem que dar garantia do serviço dele. Porque ele emite uma documentação que o responsabiliza por um tempo de duração. Inclusive, depois a gente vai trazer aqui alguém do CREA pra gente conversar sobre isso, né? Questão de conceito de classe, tudo direitinho, justamente pra gente... Isso tudo é regulamentado pelo CREA, certo? É. O CREA, ele fiscaliza a atuação do engenheiro. Você não vai falar do CREA agora, não. Viu? Fique na sua, que Não. depois a gente vai trazer um outro convidado. Eu vou resistir à vontade. Senão a gente vai conversar, falar sobre uma série de coisas. Me diga uma coisa. Uma barriga falar. Você me disse que... Você nos disse, né? Que a proteção sempre é mais barata. Normalmente sempre é mais barata. Isso. Eu queria saber quando a proteção não é viável. Se teria essa possibilidade. Eu imagino uma casa de telhado, por exemplo. Assim, Sim. Mas em uma construção, por exemplo, um prédio, alguma coisa assim, teria alguma coisa impeditiva à proteção? Se teria uma coisa impeditiva. Olha, o que tem de impeditivo pode ser a concepção estrutural, certo? É algo que parte lá do projeto, do projetista, certo? Porque alguns projetistas, eles pesam mais a mão ou menos a mão, então isso varia bastante, tá? Só que, assim, quanto à técnica para a utilização, não existe nada impeditivo no sentido técnica. Não que eu me recorde agora, certo? Porque você pode completar metade de uma laje, fazer a proteção no fim da segunda concretagem, no início da primeira. Então, nós temos a possibilidade de fazer isso nas construções. Nós temos mais liberdade. Eu sempre falo o termo liberdade, porque é isso que a proteção traz. Seja uma liberdade arquitetônica ou uma liberdade de execução, certo? É claro que às vezes é mais indicado fazer a proteção quando estiver todo o pavimento concretado, quando tiver X, Y dias. Isso varia bastante. Mas, comumente, a proteção ocorre até os 7 dias. Certo? Então, assim, se não houver nenhuma dificuldade técnica na concretagem, realmente não há nada impeditivo tecnicamente. O que pode ter é uma avaliação de custos que, naquela situação XY, a proteção não foi viável. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos uma fábrica aqui em Feira de Santana, certo? De aço de proteção. Mas no interior da Bahia talvez fique muito caro o frete. Então, assim, é aquela coisa. A distância pode atrapalhar também, certo? Eu já fiz uma avaliação que, para a cidade de Ilhéus, que só de frente ia pagar mais de R$ 10.000. E relativamente próximo. Relativamente próximo, Salvador, Ilhéus, enfim.
mais de 10 mil reais. Por quê? Porque era uma construção de grande porte, ia precisar ser 2 carretas, etc, etc. Então, assim, por exemplo, Proteção e Morro de São Paulo, chega tudo de balsa. É viável. Então, assim, talvez, nesse tipo de construção, nessa hipótese, seja melhor realmente construir de forma convencional. Certo? Sim. Porque nós sabemos que tem dificuldades construtivas em algumas cidades. Nós sabemos que o fornecimento de material pode ser difícil. Certo? Mas eu já fiz uma viga protendida aqui em Camaçari e levei para o Rio de Janeiro. O frete saiu mais barato porque eles contrataram a empresa de lá. Entende? Então, assim, é aquela coisa. Interessante. O frete ele pode ser oneroso ou não. Isso vai depender de qual o mercado que tem na região. Realmente, isso vai variar. Certo? E como é que a gente consegue avaliar isso? Bem, um bom estruturalista consegue fazer a primeira avaliação e o próprio construtor tem que verificar se é viável, se tem uma empresa que execute ou não. Por exemplo, hoje a Protenvix, ela atende toda a Bahia. Mas assim, em Vitória da Conquista vai ficar um pouquinho mais caro do que em Salvador. Porque nós estamos localizados em Camaçari, certo? Em Barreiras. Barreiras vai ficar mais caro. Em Praia do Forte fica uma fortuna. Imagine que é mais Porque próximo. tem horário para entrar caminhão, aí tem uma série de combinados. Aí o pessoal que faz frete para Praia do Forte, eles já cobram mais caro também. Tem tudo isso. Você vê que o que a infraestrutura faz para onerar, né? E depois de você descarregar lá, teve uma vez que o pessoal do caminhão teve que ficar esperando até o fim da tarde para sair de Praia do Forte. Porque eles não podiam sair. Então, por isso que os caras que já estão acostumados, eles já cobram mais caro. Eu já estou acostumado, eu sei como é que é mais caro. Então, Se não quiser, tudo não. é justificado, certo? Eu entendo porque foi mais caro. Acho um absurdo por causa da distância, mas eu entendo que eu prendi o caminhão dele por um dia inteiro. Pois é, e ele está deixando de ganhar em outro lugar, então termina Exatamente. saindo mais caro, né? Você vê que tudo isso daí tem que pesar. Assim, não Imagine. existe almoço grátis, né? Então, você vai pagar de alguma forma. Sim. Então, ou você vai pagar com dinheiro, ou com algum problema de logística e no fim das contas vai ser com dinheiro. Né? Vamos combinar. Aí eu vou falar daquele assunto que você quis pular. E aí você, às vezes, fazendo uma obra no Morro de São Paulo, em Moreré, que tudo tem que ir de balsa, né? De barco, a mão de obra para poder se encontrar alguém que faça a sua atividade lá. Então, se você tiver uma equipe já formada, segura essa equipe, né? Porque Exatamente. jogador de qualidade você não acha em todo lugar, não. Hoje eu tenho uma equipe formada já, certo? Que atua na parte de proteção e na parte de estrutura metálica, certo? Porque são ramos relativamente similares. E o que é que acontece? É uma boa equipe, eu levo eles para tudo que é lugar. E segura, meu jogador aqui é meu. Não... Não posso deixar ninguém roubar. Uma certa empresa tentou roubar e não deu muito certo. Ainda bem, trata bem seus funcionários. Não vou no Bard, não. No Bard não faz essas coisas, não. Deixa no Bard. Me diga uma coisa. Programa de estádio vocês têm lá? Eu até perguntei isso a Francisco, mas a gente fala de novo, enfim. Nós temos sim, certo? Nós gostamos de flexibilidade. Como assim? Olha, realmente, nós em dia de prova não precisa trabalhar, não sei o que, não precisa trabalhar, mas eu preciso dos resultados. Sim, você já foi aluno e sabe quais são as dificuldades que um aluno tem e sabe o que ele precisa para poder aprender também, né? Exatamente. Então, assim, eu preciso do resultado, porque o cara ir lá, ficar sentado no escritório fazendo nada e ganhando por isso, não é assim que funciona. Qual é o objetivo de um estágio? O objetivo de um estágio é para o estudante aprender e para o empregador conseguir que os serviços sejam feitos sem a necessidade de contratar um engenheiro. Porque nem todas as tarefas precisam de um engenheiro necessariamente. Então, para você fazer o desenho de uma viga, você não precisa de um engenheiro. Uma das os principais focos é desenho. Então, assim, a modelagem, engenheiro. Cálculo, engenheiro. Mas para o desenho, nem tanto.
E na verdade todo engenheiro, para se formar engenheiro, ele tem que ter experiência. Se não tiver experiência em nada, ficar só na sala de aula, sala de aula, sala de aula, ele vai chegar no campo e não vai saber. Não vai saber nem o que está fazendo. Não vai nem saber o que está fazendo. Então é uma troca de experiência, né? As pessoas precisam. Ele pode ser enrolado pelos funcionários, pelo contratante, por Justamente. todo mundo. Porque assim, todo mundo quer ganhar o seu. Todo mundo quer garantir o seu, na verdade. Uhum. Então assim, o contratante vai querer mais serviço do que foi contratado. O funcionário vai querer receber mais do que ele executou. E assim vai. E o engenheiro ele tem que saber manejar tudo isso. Se... É uma gestão de recursos que é feita. Sim, e se com o olhar de águia você geralmente sabe olhar o aluno que tem desenvoltura melhor e geralmente incorpora ele no seu... É claro. Olha, no segundo dia de aula, eu já sei quem eu quero pegar ali para trabalhar comigo. Porque assim, os que têm mais desenvoltura são muito fáceis de perceber. Porque tem aquele desinteressado, aquele que não quer nada. Esse é muito fácil de perceber também. Sim. E tem aquele que quer ganhar R$3.000 no estágio e ficar trabalhando lá como se fosse engenheiro. Uhum. Nós temos vários perfis. Então, assim, primeiro, a maioria dos alunos, eles não trabalham com projeto. Eles trabalham apenas em execução de obra. E viram o difamado aqui já, engenheiro de produção, certo? Fiz apenas produção. Vai ter briga depois, acho que o Paulo não vai sair daqui hoje. É brincadeira, brincadeira. Aí ele me deu a caneca, acho que vai dar uma caneca pra você ficar tranquilo também. Eu dei a caneca pra ele antes, pra ele não se retar comigo quando eu vier. Tá, né? Você deu a caneca dele, então fica tranquilo, bebe uma água aí. Não, mas falando sério, o que acontece é, a maior parte dos trabalhos, eu vou dizer, 95% é em obra. Sim, claro. 100% trabalho em escritório. E o escritório pode ser de estrutura, de hidráulica, de gerenciamento de projeto, pode ser de uma série de coisas. Então, na verdade, quais são os alunos que viram estruturalistas? São menos de 5%. Eu me formei em uma turma de 80 na época. E apenas eu e mais um viramos estruturalistas. Então, 2 de 80, 5%. Né? Sim. Acho que 2,5% até. 2,5%. Então, é muito pouco. Entra muito naquilo, né, que a gente tinha até conversado antes. Normalmente, quando você estagia, se você está estagiando em campo, normalmente você vai para o campo. Se você estagia em um escritório, normalmente você vai para o escritório. Não, assim, quando você estagia em escritório, você pode ir para escritório ou para campo. Agora me diga uma coisa. É mais direcionado para o escritório, realmente. 90% vai para o escritório. Mas você abre o leque, de alguma forma. Porque é comum que os alunos tenham 2, 3 estágios durante a faculdade. Então, um deles vai ser em obra e um deles vai ser em escritório. Então me diga uma coisa, desses 80 aí, a maioria virou de produção, foi? Eu não posso dizer. Vai ter briga. Aí você quer... Mas você vê que é uma... Voltando aqui para não ter briga. Aí você quer me... Você vê que 5% então é uma área que está carente, né? De profissional. O que acontece é o seguinte... as pessoas interpretam como mais difícil, as pessoas interpretam como algo de muita responsabilidade, e é mesmo. Mas, ser engenheiro de obra também é. E você está lidando ali com vidas. Sim. Seu nome está ali. Pois é. E assim, você está lidando com várias vidas, você está lidando com a vida dos seus funcionários, você está lidando com a vida dos usuários da edificação depois, você está lidando com várias vidas. Então, assim, não é um trabalho mais fácil ou mais difícil. É apenas o que nós nos acostumamos a fazer. Então, assim, seja projeto ou produção, Sim, sim. tem muita responsabilidade envolvida. Né? Um engenheiro não pode se formar e achar que não vai ter responsabilidade. Vai ter. Vai começar a falar sozinho também. Vai ter começar... tudo isso daí. Não, todos os sintomas ele vai passar. Olha, depois de um tempo você começa a sonhar com os projetos, você... Acordar gritando. Que é isso? Acorda gritando, aí a esposa grita de volta. Me diga uma coisa, vê se você tá lembrado. Sua rede social. Vou passar aqui, né? Mas vou ver se ele lembra. Eu não lembro, não. Então tá aqui. Vai estar editado depois, Lombardi.
a rede Aí eu tenho social certeza que você e o telefone para poder entrar em contato com você. Você sabe, né? O telefone eu sei. 719-8847-0013. Coloca 003. Esse é o seu mesmo? É o meu mesmo. Pronto, maravilha. Eu vou colocar aqui. Então, vocês querendo conhecer mais, querendo conhecer, querendo contratar uma empresa especializada que tem experiência na área de proteção, né? Nossa parceira aqui, a Protevix, é a segunda vez que ela vem aqui. Nós estamos muito felizes aqui com a sua participação, Paulo, com sua colaboração com a gente. É bem diferente, mas a gente acabou sempre É. batendo em termos de produção. Então, Eles sobreviverem. calma, Lomba. Na hora da saída vai sair todo mundo junto ali, a gente vai. Tô aqui. Foi embora. Ele tá nervoso, ele tá Hoje ele tá nervoso. Ele foi por causa do jogo ontem. embora dessa casa. Não, assim, realmente o engenheiro de produção não precisa investir, tá? Ele Porque é voltou. alguém que precisa garantir a produção. Não, pô. Aí ele fala assim, ó, se não fosse a produção, não tinha dinheiro pra ninguém. Exatamente, né? É. Que tá. Aí que tá, Não vai. é só de orçamento que se faz o dinheiro, né? Tá vendo? Tem que ter a produção, mas também a gente vai pegar, vai abordar esse assunto, né? Vai Produção, vai chamar um Vai engenheiro também aqui pra poder produção pra... picar o pau no projetista, enfim. Mas no final, tá todo mundo se falando bem e se abraçando. Aqui é só um momento. Então, Paulo, mais uma vez, agradeço aqui a sua participação. As portas estarão sempre abertas aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse quarto episódio do M2 Podcast. Né? Estamos aqui para poder trazer conhecimento e sabedoria para vocês. Né? E é isso aí. Simbora, vai dar aula ainda hoje, né? Vou dar aula ainda hoje, daqui a pouquinho. Ah, maravilha. Até mais. É isso aí.